Preparem-se para um embate da Premier League com contornos verdadeiramente dramáticos. O Manchester United, surpreendentemente na 14ª posição, prepara-se para receber um Sunderland em grande forma, a voar alto no 5º lugar. Este não é um jogo qualquer, é uma batalha onde a história colide com o momento atual. Conseguirão os Red Devils finalmente acender a chama da sua temporada contra uma equipa que historicamente dominaram? Ou será que este recém-promovido Sunderland vai reescrever décadas de história em Old Trafford, construindo a sua própria lenda? Vamos mergulhar fundo em estatísticas chocantes, tendências surpreendentes e prognósticos de apostas absolutamente cruciais. Observando os prováveis 11 iniciais, o Manchester United poderá alinhar num dinâmico 3-4-2-1, enquanto o Sunderland poderá responder com um mais tradicional 4-3-3. O United é mestre na criação de oportunidades de ataque e no lançamento de contra-ataques devastadores. Mas aqui reside o desafio inesperado. A sua finalização muitas vezes falha e a sua defesa contra esses mesmos contra-ataques é alarmantemente vulnerável. O Sunderland, por outro lado, parece ser uma equipa sem fraquezas estruturais evidentes. Dominam nos duelos aéreos e são notoriamente hábeis a proteger uma vantagem. Ambas as equipas gostam de bombardear a baliza adversária, mas o United muitas vezes vê a conversão de oportunidades como um quebra-cabeças frustrante. Esta configuração sugere um jogo repleto de ação junto às balizas, mas a fragilidade defensiva do United continua a ser um enorme ponto de interrogação. Conseguirão eles resistir à precisão do Sunderland? As notícias das equipas trazem desafios significativos para ambos os lados. O Manchester United não conta com o seu defesa fulcral, Lisandro Martínez, e Diogo Dalot é também uma grande dúvida, o que poderá forçar uma reorganização defensiva. Há até quem fale numa mudança na baliza. No entanto, o regresso de Casemiro oferece um impulso muito necessário para o seu motor de meio-campo. O Sunderland, por sua vez, enfrenta o que só pode ser descrito como um pesadelo de lesões. Uma longa lista de jogadores está de fora, incluindo vários defesas importantes, e Reinildo Mandava cumpre suspensão. Apesar destas ausências extensas, o Sunderland poderá surpreendentemente alinhar com o mesmo 11 que garantiu a sua última vitória. Será isto um sinal de fadiga, ou talvez um testemunho de um plantel incrivelmente determinado e calejado em batalhas? Esta dança das cadeiras poderá influenciar fortemente as apostas em desempenhos individuais e na força geral da equipa. A classificação da Liga pinta um quadro claro de fortunas contrastantes. O Sunderland está atualmente a voar alto, ocupando uma impressionante 5ª posição, enquanto o Manchester United se encontra a definhar muito mais abaixo, na 14ª. A forma do United em casa oferece um vislumbre de esperança, tendo garantido 2 vitórias nos seus 3 encontros em Old Trafford. Mas é aqui que o Sunderland realmente brilha. O seu registro fora de casa é incrivelmente miserável, tendo sofrido apenas 2 golos nas suas deslocações. O United bombardeia a baliza com remates, mas muitas vezes luta para converter, a sua veia goleadora notavelmente ausente. O Sunderland, pelo contrário, é impiedosamente eficiente, precisando de significativamente menos tentativas para encontrar o caminho para as redes. Isto sugere uma tarefa monumental para o United contra uma equipa do Sunderland notavelmente disciplinada e ofensivamente precisa. Será que o volume de remates do United será suficiente para quebrar a defesa resoluta do Sunderland fora de casa? Vamos focar-nos na forma recente do Manchester United. No seu reduto de Old Trafford, tem mostrado uma presença muito mais formidável, conquistando 2 impressionantes vitórias na Liga contra adversários de peso como Chelsea e Burnley. Em ambos esses encontros eletrizantes, conseguiram marcar vários golos e estavam mesmo a vencer ao intervalo. No entanto, as suas exibições fora de casa têm sido uma narrativa completamente diferente, assoladas por derrotas significativas e empates frustrantes. Este contraste acentuado sugere que Old Trafford realmente continua a ser uma fortaleza, pelo menos no que toca a garantir pontos cruciais. Para os apostadores em total de golos, vale a pena notar que ambas as suas recentes vitórias em casa na Liga registaram pelo menos 3 golos no total, sugerindo jogos abertos e ofensivos no seu próprio terreno. Agora, vamos voltar a nossa atenção para os feitos recentes do Sunderland.
A sua forma fora de casa tem sido nada menos que defensivamente espetacular. Mantiveram os seus adversários sem marcar em 2 dos seus últimos 3 jogos da Liga fora de casa, incluindo um nulo 0-0, aguerrido num difícil Crystal Palace. Os seus jogos na estrada tendem a ser espetáculos com poucos golos, com muito poucos a figurar no marcador. Até roubaram uma vitória fora de casa no Nottingham Forest, liderando ao intervalo e segurando tenazmente a sua vantagem. Isto mostra uma equipa notavelmente disciplinada e resiliente, incrivelmente difícil de penetrar quando joga fora de casa. Para aqueles que olham para os mercados de menos golos, os jogos fora do Sunderland estão a revelar-se uma mina de ouro de batalhas apertadas e defensivas. Olhando para o panorama mais amplo dos resultados recentes, os jogos em casa do Manchester United são consistentemente abertos, com uma média de 4 golos a explodir no marcador por jogo. São clínicos em casa, marcando uma média de 2 golos e meio, enquanto sofrem cerca de 1 golo e meio. A sua forma recente na Liga em casa é, de facto, impecável, garantindo 2 vitórias em 2 jogos. O Sunderland, no entanto, apresenta uma proposição totalmente diferente nas suas deslocações. Os seus jogos fora de casa são incrivelmente apertados, com uma média de apenas 1 golo por jogo e o seu rendimento ofensivo fora de casa notavelmente escasso, encontrando as redes mal uma vez a cada 3 jogos. Isto estabelece um contraste fascinante, quase paradoxal, entre as exibições vibrantes e ofensivas do United em casa e a solidez defensiva inabalável do Sunderland fora de casa. Que força prevalecerá? Agora, vamos desenterrar o histórico de confrontos diretos e que história de domínio do Manchester United é esta. Saíram vitoriosos em 2/3 dos seus encontros recentes contra o Sunderland. Ainda mais notável, o United nunca esteve em desvantagem ao intervalo nestes confrontos, indo consistentemente para o descanso com uma vantagem confortável. Frequentemente quebram a defesa do Sunderland, com uma média de mais de 2 golos marcados por jogo. Os Black Cats, pelo contrário, têm tido um calvário contra os Red Devils, conseguindo marcar menos de 1 golo por jogo em média. Esta tendência histórica é um fator colossal, sugerindo fortemente que o United tipicamente impõe a sua autoridade cedo e mantém o controlo ao longo destes jogos. Poderá este padrão de longa data ser realmente quebrado, ou a história irá repetir-se, oferecendo uma forte indicação para os resultados ao intervalo? Mergulhando ainda mais fundo nas estatísticas de golos, o Manchester United realmente ganha vida quando enfrenta o Sunderland em casa. Uma maioria significativa dos seus golos nestes confrontos são marcados no sagrado relevado de Old Trafford. Mas aqui está a estatística mais surpreendente, uma verdadeira joia para apostadores astutos. O United sofreu um quase inacreditável único golo em casa contra o Sunderland nos seus recentes confrontos diretos. E fica ainda mais impressionante, mantiveram um registro impecável, sofrendo 0 golos na primeira parte quando jogam contra o Sunderland em Old Trafford. O Sunderland, por outro lado, historicamente sofre muitos golos contra o United, particularmente quando são a equipa visitante. Este padrão grita uma tarde historicamente desafiadora para a linha de ataque do Sunderland no Teatro dos Sonhos. Na batalha pela supremacia aérea, o Manchester United geralmente detém uma vantagem distinta em todo o campo. Os seus defesas, avançados e, especialmente, o seu guarda-redes imponente, são todos significativamente mais altos em média do que os seus homólogos do Sunderland. O guarda-redes do United, por exemplo, é 5 cm mais alto do que o do Sunderland. Isto poderá conceder ao United uma vantagem substancial nesses duelos aéreos críticos, tanto a defender como a atacar lances de bola parada, um fator sempre fulcral no caldeirão físico de um jogo da Premier League. Poderá esta diferença de altura traduzir-se numa oportunidade de aposta em cantos ou golos de cabeça? Analisando brevemente os perfis etários, o Manchester United apresenta um núcleo defensivo e de meio-campo ligeiramente mais experiente, com os seus jogadores-chave tipicamente entre os 20 poucos e os 20 muitos anos. O Sunderland, em forte contraste, exibe um guarda-redes jovem e uma linha avançada cheia de vida, com a maioria dos seus membros do plantel a rondar os 20 poucos anos. Esta diferença sugere uma mistura fascinante, a sabedoria testada e a compostura do United versus a energia implacável e as pernas frescas do Sunderland. Será que a experiência irá, em última análise, superar a exuberância juvenil em campo?
Agora, vamos consultar as classificações dos jogadores, onde surgem algumas informações verdadeiramente intrigantes. O guarda-redes do Sunderland ostenta uma classificação significativamente mais alta do que o do United, um imponente 7,2 em comparação com 6,1. Esta é uma diferença crucial numa posição tão vital, potencialmente um quebra-jogo. Os defesas e médios do Sunderland também detêm uma ligeira vantagem nas suas classificações médias, indicando uma unidade coletiva robusta. Os avançados do United, no entanto, são classificados apenas um pouco mais alto, sugerindo que podem depender de flashes de brilhantismo individual para desbloquear defesas. Esta comparação sugere que o Sunderland tem uma base defensiva notavelmente sólida, enquanto o United poderá depender das suas estrelas de ataque para abrir caminho. Vamos lançar um holofote sobre os melhores jogadores que podem definir este jogo. Para o Manchester United, Bruno Fernandes é inegavelmente o seu coração ofensivo, liderando tanto em golos como em passes-chave cruciais. Matthijs de Ligt é um colosso absoluto, dominando os duelos aéreos como ninguém. O Sunderland depende muito do Wilson Isidore para os seus golos, enquanto Granit Xhaka é a sua faísca criativa indiscutível, liderando em assistências e passes-chave. Curiosamente, o guarda-redes do Sunderland, Robin Roves, tem repetidamente conquistado prémios de homem do jogo, sublinhando o seu papel fulcral. Para aqueles que observam os mercados de cartões, fiquem atentos a Patrick Dorgu e Granit Xhaka, que são propensos a cometer inúmeras faltas, potencialmente influenciando resultados de penaltis ou cartões. Voltando nosso olhar para áreas de potencial exploração, ambas as equipas apresentam jogadores que são reincidentes em faltas. Para o Manchester United, Manuel Ugarte é uma fonte perpétua de faltas, enquanto Patrick Dorgu e até Bruno Fernandes não são estranhos aos cartões amarelos. Curiosamente, Bruno Fernandes é também notavelmente suscetível a ser driblado no meio-campo, o que poderá expor um ponto fraco defensivo. Para o Sunderland, Granit Xhaka lidera as tabelas de faltas e cartões amarelos, ao lado de Noah Sadiki. Estes jogadores específicos poderão ser candidatos principais a uma admoestação no encontro que promete ser aguerrido e competitivo, oferecendo informações para os mercados de cartões de jogadores. Aprofundar a psicologia de quando os golos acontecem revela padrões fascinantes. O Manchester United tende a encontrar as redes com consistência na primeira parte, particularmente entre os 20 e os 30 minutos, e depois novamente logo após o recomeço na segunda parte. No entanto, também sofrem golos ao longo do jogo, com vulnerabilidades a aparecerem cedo e na secção intermédia da segunda parte. Agora, para o Sunderland, aqui está uma informação absolutamente crucial. Não sofreram um único golo na primeira parte em toda esta temporada. Além disso, são flores tardias no ataque, com a vasta maioria dos seus golos a chegarem nos últimos 20 minutos, incluindo qualquer tempo de compensação. Isto sugere fortemente que teremos uma primeira parte apertada e cautelosa, com o Sunderland a crescer gradualmente no jogo e a representar uma ameaça tardia. Finalmente, vamos examinar os totais de golos, onde encontramos um contraste acentuado. Os jogos do Manchester United são tipicamente de alta intensidade e com muitos golos. 2/3 dos seus jogos esta temporada ultrapassaram confortavelmente os 2,5 golos e quase todos tiveram mais de 1,5 golos. O Sunderland, no entanto, apresenta um panorama desportivo completamente diferente. Os seus jogos são consistentemente empates com poucos golos. 2/3 dos seus confrontos terminaram com menos de 2,5 golos e não registaram um único jogo com mais de 3,5 golos em toda a temporada. Esta oposição dramática sugere que o United vai pressionar implacavelmente por um espetáculo aberto e ofensivo, enquanto o Sunderland terá como objetivo um jogo muito apertado, defensivo e com poucos golos. Este choque fundamental de estilos será central para determinar o resultado final e certamente para as apostas em total de golos.